Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. E depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em Deus. Estamos na tua casa, Pai, nessa noite. Estamos entendendo, meu Pai, o tempo em que estamos. Estamos compreendendo, meu Pai, a batalha que tem se travado no mundo do Espírito. E nessa noite, Pai, te pedimos, revela para nós aquilo que está, Senhor, oculto aos olhos humanos, mas muito claro diante dos olhos espirituais. Eleva, Senhor, a tua igreja nessa noite a um nível maior nesta batalha, fazendo-nos, meu Senhor, compreender aquilo que o Senhor já predeterminou ao nosso respeito, para que possamos tomar posse da nossa vitória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, glória a Deus. Queridos, essa batalha, quando nós começamos a enxergar o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8, a gente começa a ver um cenário, e eu queria que você entendesse como se inicia esse processo. Se você voltar um pouco no livro de Êxodo, capítulo 15, você vai ver o cântico de Moisés, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho. Você vai ver, a partir do verso 16, agora quando o povo de Deus adentra ao deserto. Você vai ver a provisão de Deus, como Deus faz aparecer comida no meio do deserto. Só que quando você chega nesse verso 17, no início dele, no capítulo 1, você vai ver agora a Bíblia dizer que toda a comunidade de Israel estava partindo do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Verso 2: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. A Bíblia vai mostrar, eu quero que você guarde essas palavras, guarde a ordem das coisas que eu lhe passei. A Bíblia vai dizer que Deus faz com que saia água da rocha naquele lugar para o povo beber. E agora que o povo está saciado das suas necessidades, assim que eles adentraram agora no deserto,
a Bíblia diz que se levanta contra eles um povo. A primeira batalha que o povo de Israel enfrentou no deserto foi contra esse povo chamado de Amalequitas. Eu quero que você entenda algo. Não sei quantos de vocês estiveram aqui no domingo, quantos acompanharam a ministração pela internet, mas eu falei de algo muito forte no domingo. Eu lhe disse que dentro de uma estrutura de uma batalha espiritual, tudo que o diabo quer atingir é a sua fé. A Bíblia mostra agora que o povo estava em uma dimensão de escravidão, o povo estava encurralado com o exército de Faraó, perseguindo eles, sem que eles tivessem nenhuma chance de sobreviver. Rodeado de montanhas e à sua frente o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que Deus agora manifesta o seu poder de uma forma tão sobrenatural que o mar se fende ao meio e o povo atravessa o mar a pés enxutos. E se não bastasse o milagre de Deus para que eles atravessassem aquilo que seria o início agora da nação de Israel, aquilo que seria agora a formação definitiva do povo separado por Deus nessa terra. A Bíblia diz que o próprio mar que se abriu para o povo passar, serviu de sepulcro para que os inimigos do povo de Deus perecessem ali. E a gente vê, como eu disse a vocês, que não perdessem a sequência, quando se atravessa agora esse primeiro obstáculo, quando agora a nação de Israel vê que o mar que antes seria a causa da sua morte, agora é a causa que separa eles da escravidão. O mar agora é o que impede os seus inimigos de os alcançar. E para frente eles veem a esperança, veem o futuro, veem a mão de Deus se movendo em favor deles. Irmãos, esse é o momento de cantar. Esse é o momento em que o capítulo 15 se enche das alegrias do povo, se enche das danças, se enche das comemorações. Mas até chegar ao seu objetivo final, a Bíblia diz que tinha agora um novo nível a ser enfrentado, novos obstáculos a serem enfrentados, novos desafios a serem superados. E eles vinham de uma grande vitória, na qual eles não tiveram que fazer nada, porque quem abriu o mar foi Deus, quem fechou o mar foi Deus. Mas agora estamos numa estrutura de deserto, e cadê a água? A água aqui é amarga. Deus mostra ao povo: fiquem tranquilos, eu estou com vocês, e faz com que águas amargas fiquem doces. Estamos com fome, o que é que nós vamos fazer? A Bíblia vai mostrar que Deus faz que pela manhã eles encontrem comida à vontade no chão. O poder de Deus se manifestando, conservando aquele povo em meio ao deserto. Só que agora o nível de estrutura muda, porque depois de Deus ter mostrado a eles o seu poder, a sua capacidade de sustentar eles no deserto, a Bíblia diz que se instaura agora uma estrutura de murmuração no meio do deserto, porque não havia água para eles beber. Deus traz a água, mas depois da água se levanta contra eles uma estrutura armada, se levanta contra eles um povo fortemente armado. E a Bíblia diz que aquele povo eram os amalequitas. E aí agora Moisés entende que a estratégia que tem que ser tomada naquele momento é que o povo tem que entrar naquela batalha com Amaleque, tem que entrar em confronto com os amalequitas. Para prosseguir no seu caminho, tem que enfrentar agora
os amalequitas. E ele dá uma ordem a Josué e diz: olha, Josué, escolhe homens de guerra e desça para o campo de batalha, porque eu vou tomar posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. A Bíblia diz que a batalha começa. Josué está lá embaixo, pelejando contra os amalequitas. Espada para um lado, espada para o outro, mas em cima do monte se encontra Moisés, Arão e Ur. E eu quero que você foque, irmãos, e entenda que aqui havia um símbolo muito forte daquilo que nós podemos entender de algo corriqueiro que nós sempre falamos. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam. Causa muitas vezes na gente uma sensação de que vamos entrar em uma estrutura e que Deus vai construir a casa para nós. Só que a Bíblia diz o contrário, que alguém está edificando uma casa, e que se o Senhor não edificar com ele, ele vai estar trabalhando em vão. Não tira o meu e o seu trabalho. Observe, existia uma batalha a ser travada, existia uma luta que estava implantada ali naquele arraial, mas existia um exército que estava confrontando fisicamente os amalequitas. Existiam pessoas que estavam naquela batalha com armas. A Bíblia não diz de onde os israelitas tiraram armas para essa peleja, mas livro de história a respeito do povo hebreu, escrito pelo Flávio Josefo, um dos maiores escritores que se tem da história dos hebreus. Ele relata que a misericórdia de Deus foi tão grande com o povo, que quando o mar se fechou sobre o exército de Faraó, as ondas lançaram sobre a areia as armas do exército de Faraó. E eram essas armas que o povo tinha nas suas mãos. Só que a gente tem agora uma visão de que o campo de batalha está instaurado. Amalequitas de um lado, povo de Deus de outro, Josué liderando uma batalha, mas alguém estava em cima do monte com a vara na mão. A Bíblia não diz, irmãos, eu li isso aqui algumas vezes, porque eu queria entender quem foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo. Eu não sei se foi o próprio Moisés, eu não sei se foi Arão, eu não sei se foi Ur, mas um desses três chegou a uma conclusão de que se Deus não batalhasse com eles, em vão batalhariam os que estavam ali embaixo, porque a batalha tinha tomado uma outra dimensão. E é isso que eu quero que você vá comigo nessa noite, porque a gente vai sair desse texto. Eu quero que você entenda com que inimigo Israel estava lutando. Aquela não era mais uma simples batalha contra um dos povos que Israel enfrentou ao longo da sua história. Mas eu disse a vocês que nós mexemos com uma potestade espiritual. Eu disse a vocês, antes de que todas aquelas coisas acontecessem, aonde nós tínhamos nos metido. E nessa noite eu vim dizer a vocês o nome do espírito que nós estamos confrontando. Nós estamos confrontando o espírito de Amaleque. A igreja se levantou contra o espírito de Amaleque. Aquela batalha, irmãos, não era uma batalha física. Ficou claro para quem estava em cima do monte que o processo daquela batalha, por mais que tivessem soldados lá embaixo, por mais que tivessem homens empunhando espadas, o nível daquela batalha era espiritual. Se fosse nos tempos de hoje, as pessoas
iriam se prender ao que foi feito. Talvez teríamos pregadores no altar, com duas pessoas segurando as duas mãos dele, para ele pregar no altar, com os braços estendidos, como se isso fosse um ritual, como se o sacrifício de Moisés ali com a mão para cima é que fosse o importante. Eu quero que você enxergue diferente nessa noite. Israel entrou em diversas outras batalhas, e em nenhuma delas Moisés determinou que ficasse alguém em cima de monte, com ninguém segurando o braço de ninguém. Porque para Deus o problema ali, irmãos, não é o padrão a ser seguido, não é o modelo do que aconteceu a ser seguido, mas é a capacidade que o homem precisa ter dentro de uma batalha, dentro de uma luta, para perceber como é que Deus está se movendo dentro de uma estrutura espiritual. Alguém viu, irmãos? Não sei se foi Moisés, já lhe disse, eu li, reli, a Bíblia não é clara, não diz. E eu não estou aqui para dizer o que a Bíblia não disse. Não sei se foi não sei se foi Arão, mas alguém deles percebeu e viu, olha Moisés, enquanto seu braço está estendido, ou o próprio Moisés percebeu, o povo vence. Mas quando seu braço cansa, o povo está perdendo a batalha. Então, o discernimento espiritual que nós estamos tendo para esse tempo, para esse momento, para essa batalha, é que o seu braço vai ter que ficar estendido. Eu não sei, irmãos. Não podemos sair daqui hoje com a receita de bolo. Tem gente que se revolta. Está aquela fila de 20, 30 pessoas no médico, que aí todo mundo que sai, receitou o que para você? Não, um remédio para febre e um para enjoo. Aí o outro sai e você, o mesmo remédio. Aí sai 30 pessoas do médico com o mesmo remédio. Tem gente que gosta de fazer isso. A receita então para vencer a batalha espiritual é o quê? Braço estendido. Então vamos lá, bota Jean aqui para segurar meu braço. Nilson vai segurar o outro, e vamos passar a noite da vigília do braço estendido. Não, irmãos. Mas veja se não é exatamente isso que a gente tem vivido nesse tempo. A gente pega uma passagem bíblica, vê o que aconteceu e quer ficar copiando esses jargões. Eu quero que você desenvolva algo maior. Você não foi feito para ficar copiando nada. Agora Deus lhe deu a capacidade de discernir o que é que você precisa fazer dentro dessa batalha. É confortável? Não, não é confortável não, irmãos. Ficar com o braço levantado no meio de batalha? Não. Mas sempre Deus levanta alguém para ajudar. Já tinha ali 2 homens de Deus para ajudar Moisés naquela estrutura. E a Bíblia diz que agora que eles compreenderam e discerniram, e é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite, quando eles discerniram qual era a posição espiritual que precisava ser tomada, quem estava lá embaixo no campo de batalha começou a ter êxito. Quando a estrutura espiritual foi armada, quando a estrutura espiritual foi montada e foi colocada na posição que Deus queria, irmãos, tudo que se fazia lá embaixo agora dava certo. Quando o israelita agora puxava a espada ia certinha no amalequita. Quando o amalequita arrumava a espada, que ele se saía, a espada passava e não pegava nele. Tudo na batalha agora começou a dar certo. Começaram a se entender, começaram a se organizar. E a Bíblia diz que os amalequitas foram destruídos, mas não foram exterminados. Eles foram vencidos, mas não foram totalmente destruídos. Que Deus queria, na primeira batalha que o povo de Israel enfrentou depois que saiu do Egito, o primeiro desafio que eles enfrentaram no que diz respeito à guerra, depois da murmuração, foi enfrentar o espírito de Amaleque. Tiveram que lidar com esse espírito. E a batalha não foi vencida porque Josué tinha soldados bem treinados. A batalha não foi vencida porque as armas dos egípcios que eles trouxeram era melhor do que a dos amalequitas. A arma foi vencida porque alguém entendeu
que a batalha ali, que estava sendo travada, era espiritual. Tinha um espírito ali que se manifestou no deserto, para impedir que o povo continuasse na sua trajetória. Um espírito se manifestou no deserto, para impedir que o povo de Deus alcançasse o seu propósito. Um espírito se manifestou no deserto, para impedir que o povo de Deus entrasse na terra prometida. Espírito de Amaleque. E aí você vai ver, irmãos, depois que termina essa batalha, algo que é muito chocante para nós crentes entendermos. Porque você vai ver, agora, no verso 14, a Bíblia diz: e o Senhor disse a Moisés: escreva num rolo como um memorial, e declare a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Aí Moisés agora diz: eu juro pelo trono do Senhor, que o Senhor fará guerra com os amalequitas de geração em geração. Espera aí, irmãos, tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender quando estamos falando de batalha espiritual. Deus não é amor? Deus não é misericordioso? Porque no caso de Amaleque, Deus disse: não se esqueçam do que Amaleque fez com vocês. Não se esqueçam. Não se esqueçam de como Amaleque pegou Israel no dia que ele saiu do Egito. A Bíblia, em outra versão, em outro texto, você vai ver a Bíblia dizer, Deus falando com o povo de Israel. Pegou Israel quando ele ainda era menino. Estavam recém-saídos do Egito. Assim, quando eles saíram do Egito, quando Israel ainda era um menino, o espírito de Amaleque se manifestou para destruir Israel. Por conta disso, não haverá paz com Amaleque. Amaleque precisa ser destruído. Amaleque precisa ser exterminado. Não haverá misericórdia para o espírito de Amaleque. Não haverá perdão para Amaleque. Não haverá compaixão para Amaleque. Amaleque será destruído. Pois bem, acho que se a gente terminasse aqui a pregação, a gente já teria aprendido muito da parte de Deus. Se levanta um rei em Israel. Primeiro rei, rei Saul. Saul, Deus lhe ungiu para ser rei. Está Saul escondido dentro das bagagens. Só que o homem, quando ficava em pé, era maior do que todo mundo. Tentou se esconder, não deu muito certo, acharam ele. Quem sou eu, meu irmão? Da tribo de Benjamim, para ser rei? Não, meu irmão, Deus disse que é você, e agora vai ter que ser você mesmo. E tome óleo e unção. E aí Saul começa as suas primeiras guerras, e vem filisteu, e vem quem foi. E aí agora, meu irmão, Saul reúne o povo de Israel, e tome-lhe vitória agora. E tome-lhe prosperar. E o reino agora cresce. E o povo começa a ganhar fama. E Deus começa a abençoar o reinado de Saul. Até que se manifestou mais uma vez. Que espírito, irmãos? De Amaleque. Isso é muito sério. Saul perdeu o trono porque não destruiu a autoridade espiritual de Amaleque. Por quê, irmãos? Porque ele recebeu uma ordem. Ele recebeu uma ordem. Deus disse a Saul, 1 Samuel verso 15. Verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Quem era o rei de Israel? Saul.
Qual é a ordem de Deus? Destrua Amaleque. Eu não quero nada de Amaleque. Você vai entrar em Amaleque e vai destruir tudo que tem lá. Saul, pois não. Só que tem uma estrutura espiritual, irmãos, em Amaleque, que seduz aqueles que são designados muitas vezes por Deus para confrontar o espírito de Amaleque. Porque quando o Saul e o povo agora entrou, Deus já tinha lhe dado uma ordem. Qual foi a ordem? Destrua tudo. Mas quando ele chegou que viu os bois de Amaleque, quando ele chegou que viu a riqueza de Amaleque, quando ele chegou que viu a prosperidade de Amaleque, o coração do povo foi contaminado pelo espírito de Amaleque. E Deus tinha dito a ele: destrua tudo. E a Bíblia vai dizer, no verso 9 do capítulo 15 de 1 Samuel: mas Saul e o exército pouparam Agag, rei de Amaleque, potestade representativa de Amaleque, governo de Amaleque, estrutura espiritual de Amaleque, e o melhor das ovelhas, dos bois gordos, bezerro gordo e cordeiro, pouparam tudo que era bom, que viram em Amaleque. Foi nesse episódio que Deus disse: para mim, Saul já foi rejeitado como rei. Irmãos, preste atenção. Saul não matou nenhum homem para ficar com a mulher dele. Não. Saul, em momento nenhum aqui, matou pessoas, homens, nesse episódio, porque ficou com ódio, com raiva, para se vingar. Não. O problema é que existia um espírito. O problema é que existia uma autoridade espiritual, existia uma potestade espiritual, existia uma estrutura que Deus deu ordem que fosse destruída. E Saul foi contaminado pelo espírito de Amaleque. Ele se deixou envolver pelas riquezas de Amaleque. Quantas pessoas, talvez eu e você não conhecemos, que um dia foi um jovem dentro de uma igreja, tinha ideais, falava de coisas bonitas, pregava a Bíblia, e as pessoas se admiravam com esses discursos. Mas um dia chegou para ele o confronto com o espírito de Amaleque. E muitos deles foram vencidos pela fama, foram vencidos pelo desejo de ter sucesso, foram vencidos pelo desejo de ser reconhecido pelo mundo, foram vencidos pelos prazeres do mundo, porque não tiveram coragem suficiente para destruir o espírito de Amaleque. Esse é o espírito que tem dominado a igreja do nosso tempo. Esse é o espírito que tem destruído os dons espirituais da igreja do nosso tempo. As pessoas não vêm para a igreja pensando em como eu vou cantar uma música para Deus, mas vêm pensando em como eu vou cantar uma música para ser aplaudido pela igreja. Não entra numa igreja pensando nas vidas. Eu quero ter um ministério, eu quero que Deus coloque na minha mão vidas para eu cuidar, porque eu quero destruir o espírito de Amaleque. Eu quero libertar a vida dessas pessoas. Eu quero ver essas pessoas livres das opressões de Satanás. Eu quero ver essas pessoas prosperarem. Eu quero ver essas pessoas mudando a estrutura das suas vidas. Eu quero ver viciados sendo libertos. Eu quero ver pessoas que estavam vivendo em estrutura de prostituição, abandonando isso. Eu quero ver essas pessoas que estavam vivendo na miséria, opressas por espírito de pobreza, de miséria. Eu quero ver essas pessoas crescerem. Não, irmãos. Pode até ter saído de casa com esse desejo,
Mas quando chega em Amaleque, que vê a estrutura de Amaleque, e que é oferecido agora o poder de Amaleque, a cobiça de Amaleque, a maior parte deles se venderam como se vendeu Saul. E a Bíblia diz que depois desse episódio, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e entrou um espírito maligno que o atormentava de dia e de noite. Tem batalhas, irmãos, que não são simplesmente físicas. Tem problemas que chegam na minha e na sua vida, que não são simplesmente o problema e a batalha que você está vendo, mas existe uma estrutura que está sendo destravada em outro nível. Existe um outro nível dessa batalha que está sendo travada em cima do monte. Existe um outro nível dessa batalha que está se manifestando no mundo do Espírito. E tem uma posição que você precisa tomar para que você vença o espírito de Amaleque. Pois bem, Saul foi rejeitado, não teve mais lugar para ele, cobiçou o espírito de Amaleque, foi seduzido pelo espírito de Amaleque, foi vencido pelo espírito de Amaleque, perdeu o seu reinado porque preservou a vida do rei de Amaleque. Aí a gente vê agora o rei Davi. Enfrentou no campo leões, urso, no campo de batalha enfrentou Golias. Pois bem, mas depois que ele venceu Golias, ele foi para o trono? Foi para o trono? Não. Depois que ele venceu Golias, ele começou a ser perseguido por Saul. Agora ele vai para o deserto. Saiu do palácio para viver como um fugitivo. E roda para um lado, e roda para o outro. Foi parar no campo dos filisteus. Começou a morar no meio dos inimigos de Deus. Estava lá escondido. A Bíblia diz agora que se trava uma luta entre Saul e seus homens e entre os filisteus. Davi se apresenta nessa batalha e diz: eu vou lutar pelos filisteus. Saul quer me matar. Nessa batalha eu vou ingressar no exército dos filisteus. Os filisteus olham para ele e dizem: negativo, a gente não quer você aqui não. Pode ser que no meio dessa batalha a gente comece a perder. Davi mude de lado, manda esse homem para casa. E Davi volta para casa. Só que quando ele chega em casa, irmãos, a casa dele já tinha sido destruída. A família dele já tinha sido levada. Todos os bens dele já tinham sido levados. Por quem? Por Amaleque. Escute uma coisa. O espírito de Amaleque agora se manifesta de tal forma contra a vida de Davi, que a Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado. E os homens que estavam com ele queriam agora matá-lo. Olha que manifestação perversa desse espírito de Amaleque. O espírito que traz confusão. O espírito que traz o conflito familiar. O espírito que destrói as famílias. O espírito que traz a miséria, levou todos os bens de Davi. Às vezes é assim, irmãos. A gente está a um passo. Ninguém sabia o que ia acontecer ali na frente. Ninguém sabia quem ia vencer a guerra, se eram os filisteus ou se era Saul. Ninguém sabia. Uma batalha ia ser travada. Era tempo de conflito, não era tempo de paz. Era tempo de guerra. Só que depois daquela guerra, Amaleque sabia que um novo rei ia se levantar em Israel. Porque aquela guerra que tinha se levantado era para que a estrutura velha de Saul, que já tinha se dobrado diante da estrutura de Amaleque, fosse destronada. Os filisteus iriam derrotar Saul e matar os seus filhos naquela batalha. E depois dali,
quem ia suceder ele? Era Davi. Quando chegou na hora do acontecimento, quem se manifesta? O espírito de Amaleque. O espírito de Amaleque se manifesta dentro da igreja, irmãos. Muitas vezes a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente só sabe que Deus está falando, que vem tempos de crescimento, que vem tempos de bênção. O que é que Amaleque vem trazer? Confusão dentro da igreja. O que é que Amaleque vem trazer? Divisão dentro da igreja. Tem que matar o pastor, tem que tirar o pastor, tem que tirar o líder. Por quê? Porque nós estamos experimentando derrota. Porque Amaleque tirou as nossas mulheres. Porque Amaleque está empreendendo batalha contra nós. Estava tão bom quando a gente só estava vivendo aqui em Ziclage, vivendo do melhor de Deus. Mas agora que a gente foi se meter nessa batalha contra Amaleque, Amaleque está levando tudo da gente. Está destruindo a família. Qual é a solução? Vamos matar o rei. Vamos matar Davi. Em Moisés, a Bíblia diz que quando Amaleque se levantou, alguém percebeu que a batalha estava sendo travada no nível espiritual. E alguém teve que ficar com a mão suspensa. Moisés teve que ficar com o braço levantado para que a vitória contra Amaleque acontecesse. A Bíblia diz que quando Davi entendeu o que estava acontecendo ali, ele mandou buscar o sacerdote de Deus e consultou a Deus o que deveria fazer. Estou numa batalha contra Amaleque, Deus. Não é, Moisés lá atrás ficou com o braço levantado. Arruma 2 homens aí que eu vou ficar aqui com o braço levantado para ver o que é que vai acontecer. Não. Eu quero saber qual é a estratégia para hoje. Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer hoje. Eu quero saber o que é que Deus quer que eu faça no meu tempo. Eu quero saber qual é a posição que Deus quer que eu assuma nesse tempo. Eu não quero saber do que Moisés fez lá com o braço dele. Aquela estratégia foi para aquele dia, foi para aquela batalha. A batalha é hoje, Amaleque está vivo ainda. Saul deixou Amaleque vivo. Preste atenção. Saul deixou Amaleque viver. Pois agora na geração seguinte, Amaleque veio cobrar tudo que Saul tinha levado dele. A igreja que estava vindo aí, era uma igreja que já ia nascer morta. Por quê? Porque os pastores da geração anterior deixaram Amaleque vivo, deixaram Agag viver, cobiçaram os bens que não era para cobiçar. Quando viram a estrutura, quando viram o poder, quando viram a riqueza, negociaram com o espírito de Agag. Você vai ver o profeta Samuel na Bíblia, um homem altamente equilibrado. Você não vê um destempero desse homem na Bíblia. Você não vê uma acusação. Ele se lança diante do povo e pergunta: eu quero que vocês me digam o que foi um dia que vocês têm aqui uma coisa para me acusar de um mal. Mas quando Samuel chega diante de Agag, que ele vê que Saul tinha deixado ele vivo, a Bíblia diz que Samuel pega um punhal e mata Agag diante do povo, porque Agag tinha que morrer. O espírito de Amaleque tinha que ser destruído. Mas Saul deixou Amaleque vivo. Agora um novo rei vai assumir o trono. Um novo rei já foi ungido. Mas ninguém sabe, ninguém está vendo. Esse rei ainda é um jovem de 30 anos, que está andando por aí fugido como um cão morto. Aqui um rei persegue, é um foragido da justiça, é tido no reino como um bandido. Para o povo ele é um marginal, ele é perseguido pelo rei. Mas diante de Deus, era só questão de tempo dele assumir todo o reinado de Israel. O rei anterior deixou Amaleque viver. Amaleque veio cobrar agora a dívida dele. Só que Davi tinha comunhão com Deus. Davi queria entender qual era a estratégia de Deus agora para o seu tempo. Ele queria saber qual era a posição que tinha que ser tomada no seu tempo.
o espírito é o mesmo, mas a estratégia não é a mesma. O que é, Deus, que o Senhor quer que a gente faça agora? Devo eu perseguir esse bando de invasores? E a Bíblia diz que o Senhor responde: persiga-o, e é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Tinha prisioneiros no meio de Amaleque, tinha despojos no meio de Amaleque, tinha vitória no meio de Amaleque. E a Bíblia diz que Davi, com todo o seu exército, marchou e destruiu agora o exército ali dos amalequitas, e tomou todos os seus bens de volta, e recuperou a sua família, e recuperou a família dos seus soldados, e recuperou os seus bens. Irmãos, você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está dizendo: esse espírito de Amaleque continuou vivo, esse espírito tem que morrer. A gente não vai negociar com Amaleque, nós não temos parte com Amaleque, nós temos parte com Deus, e vamos tomar nossa posição nessa batalha, porque não vamos admitir mais famílias sendo destruídas dentro da igreja, não vamos admitir mais pessoas de dentro da igreja sendo levados cativos e prisioneiros por esse espírito de miséria, roubando aquilo que é do povo de Deus. Nós não vamos admitir, nós vamos nos levantar, vamos tomar a posição que Deus tem para nós, vamos perseguir esse espírito, e nós vamos vencer pelo nome de Jesus. Amaleque vai ter que morrer, a estrutura de Amaleque vai ter que ser destruída. É batalha, irmãos, é luta, vai ter guerra, mas a vitória é do povo de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite.